sobre esse assunto. E claro que para continuar, né, Lara, vamos chamar agora o Hélio Caetano, ele que é especialista em relações internacionais, aqui ao nosso programa. Hélio, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Já começo te perguntando qual a sua expectativa agora para essa reunião de Donald Trump com Zelensky. Será que vem notícia boa por aí? Porque ele mesmo já disse que na sexta-feira foi uma boa reunião com Putin. Putin avisou Lula que teve uma boa reunião com Trump. O que a gente deve esperar de hoje? Boa tarde, Gabriela. Agradeço aqui a oportunidade de participar do SBT News. De fato, é as expectativas são positivas, uma vez que os principais líderes globais, né, europeus e norte-americanos, estão em uma mesa de negociação. É uma guerra que já dura mais de 3 anos, né? Até este momento foi dominada por uma dificuldade de diálogo muito grande, apresentado por um lado pela Rússia, né, e por outro por uma posição norte-americana pouco propícia ao diálogo, principalmente ali durante o governo Biden e no início desse governo Trump. Então, a reunião de sexta-feira, em que pese não, a inexistência de um acordo formal ou de avanços significativos, pelo menos até o momento anunciado para o grande público, e sobretudo a reunião de hoje com os líderes europeus, dão um tom, da preocupação dos líderes em achar uma solução para o caso ucraniano, e dois, para este momento nosso, em que a diplomacia volta a ganhar destaque na resolução dos conflitos. Professor Hélio, o que falta, de fato, nesse momento, depois da reunião na sexta-feira de Trump com Putin e agora nessa recente reunião que acaba de ser encerrada entre Zelensky e Trump, o que realmente falta para que a gente chegue a um acordo de paz? O que impede esse acerto? Bom, as posições das partes. É um conflito bastante profundo, né, com causas profundas, para ecoar aqui uma retórica que o Putin sempre diz, né? A Rússia considera esse conflito como essencial da sua política de segurança. Ela tem algumas pedras angulares, né, em relação ao avanço da infraestrutura militar da OTAN para o leste europeu. Ela considera isso algo que ameaça a sua integridade. Ela considera que os territórios hoje ocupados, principalmente ali na região de Donbás, a Crimeia, a região de Kherson também, como essenciais, né, porque tem uma predominância da população russa. Então, são pontos que a Rússia dificilmente recuará. Por sua vez, a Ucrânia ainda reivindica a soberania sobre esses territórios, busca ter garantias reais de que novas ameaças poderão ser contidas pela própria Ucrânia, né, com seus direitos de autodefesa, mas também com o suporte de potências europeias ou dos Estados Unidos. Então, achar exatamente esse tom entre as pretensões russas, né, os imperativos ucranianos e como isso se enlaça, digamos, com os macro-objetivos norte-americanos para a Europa, ainda levará muitas rodadas de negociação. Porém, o que se comemora, pelo menos nesse curto espaço de tempo, é que esse espaço político agora de negociação e não apenas no campo de batalha. Lembrando que até pouco tempo, né, mísseis russos foram lançados, né, na região norte da Ucrânia, perto de Kharkiv, o que demonstra ainda um território bastante tenso e ainda alvo, né, de disputas militares concretas. Agora, professor, essa negociação capitaneada por Donald Trump, ou pelo menos que é declarado por ele, que é de fato liderado, né, pelo presidente dos Estados Unidos, qual o impacto político internacional que isso pode ter para Trump? Bom, primeiro, o Trump ele voltou à presidência dos Estados Unidos alegando, né, a responsabilidade, ou trazendo a ele a responsabilidade pelo fim do conflito, né, dizendo, né, capaz de negociar uma solução pacífica, né, uma solução negociada para esse impasse que dura bastante tempo.
Segundo, o encontro de sexta-feira ele marca um capítulo interessante, que é o retorno da Rússia às grandes negociações internacionais, em especial a seu presidente Putin, desculpe. Desde 2012, 2022, Putin estava basicamente sancionado, não participava de nenhum grande fórum internacional capitaneado pelos Estados Unidos ou potências ocidentais. Então, Trump ressuscita, digamos, a figura de Putin como um grande líder capaz, né, de discutir as questões mais candentes, né? O segundo é, de fato, colocar à mesa líderes globais num espaço de diálogo em que pese, né, ainda capitaneado pelos Estados Unidos, quase uma posição que marginaliza as instituições internacionais. Vamos lembrar, né, que a ONU ainda detém essa prerrogativa, é o nosso principal fórum internacional, porém bastante aquém das rodas de discussão, né? Então, trazer o Putin pode ser, né, um caminho para que novas negociações entrem à mesa, porque a lista, digamos, de questões globais é enorme, né? Não envolve apenas a questão da Ucrânia, que é urgente, porém, uma série de outras questões que envolvem a governança global e que requerem essa participação mais efetiva de vários líderes globais. Professor, no fim das contas, a Ucrânia ainda vai ter que ceder muito para se chegar a um acordo de paz, né, de fato? Do ponto de vista territorial, sem dúvida, infelizmente, desde o início do conflito, digamos, a gente podia antever essa situação trágica, né, que representa a perda territorial. A Ucrânia, ela, desde a sua independência, né, ou melhor, desde os grandes acordos de 1994, né, o Memorando de Budapeste, em que a Ucrânia entrega suas armas nucleares, ela tinha ali o compromisso tácito das potências europeias e os Estados Unidos e a própria Rússia de defenderem a integridade territorial ucraniana. Isso não ocorreu nos anos 90 e desde 2014, com a anexação da Crimeia, a Ucrânia vivencia uma guerra que, digamos, o seu desenlace, infelizmente, tudo indica que cobrará um elevado preço do povo ucraniano com a perda territorial. Zelensky busca negociar, uma negociação em que essas perdas possam ser dirimidas. Vemos isso em algumas partes do território ao norte da Ucrânia, principalmente a oeste de Kharkiv e ao norte de Kiev, porém toda a margem leste do Dnieper tem uma forte pressão russa e dificilmente será revertida pela pressão russa e pelo um certo consenso internacional que reposiciona a Rússia como um importante player das negociações sobre a segurança internacional e, em especial, a segurança no leste europeu. Infelizmente, não é algo positivo para a Ucrânia, porém, há que se comemorar o espaço da política como um meio de negociação para que exatamente essas questões extremamente difíceis de serem resolvidas por meio da guerra possam ser resolvidas pela negociação, buscando ali um equilíbrio, né, das perdas entre as partes envolvidas. É assim que a política consegue resolver questões tensas nas relações internacionais. Hélio Caetano, muito obrigada pela sua participação. Um ótimo dia, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Poder Expresso. Muito obrigado, agradeço novamente, Lara, Gabriela, e contem conosco.